1. Lula colossal Kraken. Durante séculos, marinheiros juraram ter visto monstros marinhos com tentáculos tão grandes que poderiam envolver navios inteiros e arrastá-los para o fundo. Chamavam-no de Kraken, uma fera que, segundo as lendas nórdicas, vivia nas profundezas geladas do Atlântico Norte. Para a ciência da época, tudo não passava de exagero ou de histórias para assustar aprendizes de marujo. Mas, pouco a pouco, corpos imensos começaram a aparecer nas praias. Lulas gigantes com olhos do tamanho de pratos e tentáculos que ultrapassavam 10 metros. Hoje sabemos que a lula colossal existe, mas continua sendo um fantasma das profundezas. Raramente vista viva, ela habita regiões abissais onde a luz nunca chega. Seu tamanho e força explicam como as lendas nasceram. Ao descobrir que essa criatura é real, percebemos que o mar guarda mistérios capazes de rivalizar com qualquer mito inventado. 2. Dragão de Komodo. Os habitantes de ilhas isoladas na Indonésia falavam de lagartos gigantes, fortes o suficiente para derrubar búfalos e até atacar pessoas. Para o resto do mundo eram apenas histórias de pescador. Foi apenas em 1910 que exploradores ocidentais confirmaram a existência do dragão de Komodo, um réptil de até 3 metros, com língua bifurcada, saliva venenosa e uma forma de caça calculista implacável. O dragão de Komodo é, de certa forma, o dragão das lendas sem asas ou fogo, mas com presença ameaçadora e força impressionante. Vive em poucas ilhas, movendo-se como se tivesse total domínio de seu território. Quem o vê de perto não tem dúvidas. Diante dele é impossível não sentir que está frente a frente com um sobrevivente de um mundo antigo. 3. Okapi, o unicórnio africano por séculos. O okapi foi um mistério guardado pelas densas florestas do Congo, descrito como um animal com corpo de cavalo, pernas listradas como zebra e pescoço de girafa. Ele parecia improvável demais para ser real. Para os povos locais, ele era conhecido como o unicórnio africano, uma criatura tímida e esquiva. Exploradores europeus ouviram histórias, mas riram da possibilidade. Em 1901, a ciência finalmente registrou o okapi como espécie real. Mesmo hoje, ele raramente é visto escondendo-se na sombra das árvores. Seu comportamento reservado e sua aparência singular mostram como a natureza pode criar seres tão inusitados que parecem saídos de um conto fantástico. 4. Narwhal. O unicórnio do mar. Na Idade Média, comerciantes vendiam longos chifres espiralados por preços altíssimos, jurando que eram de unicórnios mágicos. Esses chifres, na verdade, eram presas de narval, uma baleia ártica cujo dente frontal pode crescer até 3 metros. O narval nada em silêncio nas águas geladas do norte, e ver sua presa surgir acima da superfície pode ser uma visão quase mágica. Não é difícil imaginar como marinheiros cansados e supersticiosos criaram lendas de criaturas mitológicas a partir dessa baleia única e impressionante. 5. Tubarão-cobra. Com corpo longo e flexível, nadadeiras curtas e dentes afiados em fileiras. O tubarão-cobra parece mais uma criatura pré-histórica do que um animal moderno. Vive em profundidades extremas e raramente é visto vivo, o que alimentou lendas sobre serpentes marinhas durante séculos. Esse tubarão é considerado um fóssil vivo, descendente de uma linhagem que remonta a mais de 80 milhões de anos. Sua aparência assustadora prova que alguns monstros do passado ainda estão entre nós, escondidos nas partes mais escuras do oceano. 6. Ornitorrinco. Quando o primeiro ornitorrinco chegou à Inglaterra, no final do século XVIII, estudiosos acharam que fosse uma fraude, um animal montado juntando partes de outros. Afinal, ele tinha bico de pato, cauda de castor, corpo peludo e ainda botava ovos. Hoje o ornitorrinco é um símbolo da estranheza da natureza. Vive apenas na Austrália e desafia qualquer classificação simples. É como se a própria evolução tivesse decidido brincar com as regras, criando um ser único e impossível de esquecer. 7. Tamanduá-bandeira. Com seu focinho comprido, língua do mês do 60 centímetros e garras enormes, o tamanduá-bandeira sempre chamou a atenção. Povos indígenas e viajantes europeus contavam histórias de um animal que podia enfrentar até onças, usando suas garras para se defender. Lento e curioso. O tamanduá parece inofensivo à primeira vista, mas esconde força e resistência notáveis. Sua aparência exótica contribuiu para que fosse visto como uma criatura quase mítica nos relatos antigos. 8. Moa. As moas eram aves gigantes que viveram na Nova Zelândia, chegando a 35 metros de altura. Incapazes de voar, dominavam as planícies e florestas até serem caçadas até a extinção, há alguns séculos. Para os Mbori, elas eram parte fundamental da cultura e da lenda, simbolizando poder e abundância. A simples ideia de uma ave tão grande caminhando livremente
reforça a sensação de que, até pouco tempo atrás, nosso mundo era muito mais selvagem e misterioso. 9. Selacanto. Durante milhões de anos, acreditou-se que o selacanto havia desaparecido junto com os dinossauros. Tudo mudou em 1938, quando um pescador da África do Sul capturou um exemplar vivo, idêntico aos fósseis antigos. Com barbatanas que lembram membros, o selacanto é um elo vivo com um passado remoto. Ele é a prova de que a natureza ainda guarda segredos capazes de reescrever livros de história. Que salamandra gigante da China com mais de 1,5 metro de comprimento e aparência de anfíbio pré-histórico. A salamandra gigante é uma das maiores do mundo. Seu corpo rugoso e a maneira como se move lembram as descrições de dragões das lendas chinesas, vivendo em rios e córregos frios. É tímida e difícil de encontrar, mas sua existência reforça a ideia de que muitas criaturas lendárias podem ter nascido de animais reais. Onsan casuar colorido, imponente e perigoso. O casuar é uma ave que pode chegar a 2 metros de altura e atacar com garras afiadas como punhais. Sua crista óssea e olhar penetrante fazem dele um animal que parece saído da era dos dinossauros. Povos nativos da Austrália e Nova Guiné o consideram uma ave sagrada e ao mesmo tempo temível. Encontrá-lo na floresta é como cruzar com um guardião de um tempo esquecido. 12. Dugongo. Este mamífero marinho, parente do peixe-boi, nada lentamente em águas rasas, alimentando sei do capi marinho. Sua silhueta suave e movimentos elegantes inspiraram histórias de sereias contadas por marinheiros há séculos. Talvez seja difícil imaginar como um dugongo poderia ser confundido com uma sereia, mas para homens exaustos, em longas viagens, qualquer visão curiosa no horizonte poderia se transformar em uma lenda viva.